Capacidade de Silvio Santos. Obrigada, Isabel, trazendo para a gente um resumo das manifestações e destacando essa capacidade de Silvio Santos de diálogo e trânsito com os vários espectros políticos. O Silvio Santos, ele mantinha conversas com os vários presidentes, inclusive ele falava que o presidente da República era o patrão dele. Ele dizia, olha, minha concessão de TV pertence ao governo e eu jamais me colocaria contra o meu patrão. E assim fez Silvio Santos, conseguia transitar pela política de forma muito hábil, Theo Cury. Muito hábil, ele teve e manteve contato ao longo de todo esse período com os presidentes da República, também justamente por essa postura que ele teve e que você menciona sobre a figura do presidente da República, uma figura que ele buscou em determinado momento da trajetória dele como apresentador de televisão, como empresário. Esse foi um passo que ele almejou ao longo dessa carreira, ao longo dessa trajetória, que foi impedido por questões de irregularidades constatadas pela Justiça Eleitoral, que acabou barrando a candidatura dele em 1989. Algumas pesquisas à época mostravam ele à frente nas intenções de voto. Obviamente, isso acabou ficando de lado, mas ele manteve uma relação com diversos atores políticos ao longo desse período, com presidentes da República e obviamente, em tempos de polarização que hoje estão acentuados, mas que a gente vê ao longo de todas essas últimas décadas no Brasil, com maior ou menor intensidade. É claro o motivo da busca de políticos também pelo Silvio Santos. A repercussão da morte dele deixa isso muito claro, com uma unanimidade por todos os lados que a gente olha, tanto da direita quanto do centro e da esquerda. As notas, esses anúncios, esses comentários, essas publicações feitas por autoridades, por ministros do governo, por ex-ministros, por ex-presidentes da República, essas notas deixam muito claro o que simbolizou o Silvio Santos, e essa unanimidade dele para os políticos também é sempre muito bem vista. E ele mantinha contato com diversos políticos. Em uma das notas que foram divulgadas hoje, deixa muito claro que esse contato era permanente. O ministro Luiz Fux, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal, é ministro do Supremo Tribunal Federal há muitos anos, divulgou uma nota com o pesar dele com relação à morte de Silvio Santos e menciona que conversou com ele recentemente, combinaram um jantar, acabou obviamente não dando certo por conta do quadro clínico de saúde dele, mas deixando muito explícito o contato que Silvio Santos mantinha com diversas personalidades brasileiras do meio político e do meio jurídico, autoridades como o ministro Luiz Fux, também do Rio de Janeiro, e com quem Silvio Santos manteve contato, o pai dele, Silvio Santos manteve contato no tempo em que era camelô na cidade. Então, isso deixa muito claro a rede de contatos e a manutenção dessa rede de contatos por Silvio Santos ao longo dos últimos tempos, não só com ministros do Supremo Tribunal Federal, mas também com políticos e presidentes da República. E por vezes, Pedro Duran, quase tivemos Silvio Santos como o personagem principal desse ambiente político. Porque no primeiro momento o Silvio Santos caminhava ali para uma candidatura à prefeitura da cidade de São Paulo e num outro momento encaminhou um pedido para sua candidatura à presidência da República, como o Theo Cury nos lembrava. Ele foi chamado para ser prefeito de São Paulo, para ser governador de São Paulo, recusou. Depois aventou a possibilidade de sair candidato à presidência da República e, no final das contas, como o Theo explicou, acabou saindo dessa disputa. Até para traduzir em números o que o Theo trazia para a gente, Carol, a gente está falando em termos de repercussão política. Poucas horas depois da divulgação da notícia da morte de Silvio Santos, que a gente trouxe aqui em Breaking News na CNN, nós tivemos a manifestação do presidente da República, do vice-presidente da República, de um ex-presidente da República, de pelo menos 5 ministros do STF, do procurador-geral da República, do presidente da Câmara Municipal, da Câmara Federal, a Câmara dos Deputados em Brasília, do prefeito de São Paulo e do prefeito do Rio de Janeiro e dos governadores de São Paulo e do Rio de Janeiro, que decretaram os dois luto de 3 dias por conta da morte de Silvio Santos. Tivemos também a manifestação da ACD, entidade que foi beneficiada pelo Teleton, diz que atendeu
mais de 15 milhões de pessoas, fez mais de 15 milhões de atendimentos e construiu 10 centros com o dinheiro arrecadado durante o Teleton e de 2 clubes de futebol. O Corinthians, que foi inclusive patrocinado pela Telecena, inclusive recentemente, portanto tem algo a dever ao Silvio Santos do ponto de vista de história, né? Tem até aquela música que brinca, que diz assim: Senhor, eu não me engano, doutor. Meu coração, doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano, né? E brincavam com o Senhor, Cenoura, Bravanel e tudo mais. Então a torcida do Corinthians sempre lembra dessa música, né? E o Fluminense, que é o clube de coração do Silvio Santos, ele que já não acompanhava mais o futebol como antigamente, tem até uma reportagem no site da CNN que lembra que ele revelou em 2019, quando teve até o Neymar ali no programa dele, contou que torcia para o Fluminense quando acompanhava o futebol, então algo relativamente recente. Então 2 clubes importantes do futebol brasileiro também manifestando esse pesar aí, lamentando a morte desse grande ícone da televisão, mas também da história do Brasil, né, Carol? Sem dúvida, você trazendo aqui um pouco das manifestações, Pedro falou do vice-presidente Geraldo Alckmin, que também foi às redes sociais homenagear Silvio Santos, e lembro da participação de Geraldo Alckmin, então governador, nas negociações quando Silvio Santos foi vítima de um sequestro em sua casa e teve ali a atuação de Geraldo Alckmin nas conversas. A gente vai seguir acompanhando as repercussões e as homenagens a Silvio Santos, inclusive trazendo a nossa homenagem. Uma breve homenagem da CNN a ele, que é o maior apresentador da televisão brasileira.